O assunto da nossa conversa hoje é embriaguez. Não necessariamente a embriaguez física ou literal, embora essa também seja condenada pela palavra de Deus. Mas o assunto é embriaguez espiritual. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus o quanto isso pode ser danoso no nosso relacionamento com o Senhor. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar acerca disso. Estou hoje em Frankfurt, na Alemanha, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 34, nós temos palavras de advertência de nosso Senhor Jesus dizendo: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. O Senhor está falando a respeito do dia da sua vinda, está falando sobre a necessidade de vigilância, e Ele usa algo que obviamente não é literal. Ele diz: cuidado que o coração de vocês não se sobrecarregue com a embriaguez. Portanto, podemos dizer que o que Jesus está fazendo é usar, na verdade, uma alegoria. Ele pega um fato de algo na vida natural que tem uma aplicação, um paralelo para a nossa vida espiritual. Precisamos entender que tipo de embriaguez é essa e como ela pode nos afetar. Na linguagem bíblica, a embriaguez ela está relacionada com um tipo de distração, quando muitas vezes nós perdemos o foco. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12, nós lemos: ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. A declaração que temos é de gente que se envolve com entretenimento. Gente que se envolve não apenas com a bebida, mas o texto está falando de comida nos seus banquetes, está falando de música nas suas festas. Todos os três são expressões desde os primórdios da humanidade que falam a respeito de entretenimento. Aliás, deixe-me dizer, nossa geração tem se doado e se entregado a um entretenimento talvez como nunca antes. À medida que a tecnologia avança, multiplicam-se as possibilidades que nós temos de nos entreter. E as pessoas estão valorizando isso cada vez mais. Elas estão se entretendo cada vez mais. E muitas vezes o que não temos em vista é que isso nos rouba a consciência espiritual. O texto termina dizendo no versículo 12, porém não consideram os feitos do Senhor. Estão tão envolvidos na sua busca pelo prazer, estão tão entretidos com tudo aquilo que se propõe a fazer, que perdem a consciência das coisas espirituais. Muitas vezes o termo embriaguez por si só soa tão pesado e negativo que imaginamos algo muito distante da nossa realidade. Mas a verdade é que não está tão distante assim. Podemos considerar um outro exemplo de embriaguez, quando a palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, a respeito de Noé. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando a Bíblia está falando de colheita, na mentalidade dos povos antigos do Oriente, isso era meio que senso comum. Esse era sempre um momento de festa, era sempre um momento de regozijo, de celebração. Aqueles povos que não temiam ao Deus vivo e verdadeiro sempre celebravam algum tipo de divindade, ou diríamos pseudo-divindade, uma vez que não há nenhum outro Deus a não ser o Deus vivo e verdadeiro. Toda vez que havia colheita, havia festa e celebração, uma expressão de gratidão e de culto a algum tipo de divindade. Então, quando a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e colheu o fruto, está implícito que haveria gratidão no momento da colheita e, portanto, haveria algum tipo de festa, não só de culto, mas de festa. E foi nesse momento da festa que a Bíblia diz que Noé se embriagou com o vinho. Agora pense comigo, ele plantou uma vinha, colheu as uvas, está grato a Deus pela colheita da uva. E ele pega das próprias uvas da colheita, bênção de Deus na sua vida, e faz delas o vinho. Ele simplesmente pega a própria expressão da bênção de Deus na vida dele e se embriaga com aquilo, a ponto de comprometer a sua relação com o próprio Deus, embriagado com a bênção de Deus na vida dele. A pergunta é, será que isso não é um paralelo de algo que acontece nas nossas vidas? Será que muitas vezes aquelas bênçãos de Deus que eu e você tanto pedimos, tanto oramos, tanto desejamos, tanto acreditamos e esperamos, e quando finalmente elas chegam, será que elas não podem exercer um nível de fascínio a ponto de nos levar a perder a consciência daquilo que Deus tem?
Eu posso te dizer, depois de 25 anos de ministério pastoral, que eu tenho visto isso se repetir inúmeras vezes. Jovens que oraram muito para passar num determinado vestibular, mas depois de entrarem na faculdade, depois daquele momento inicial de gratidão a Deus pela bênção recebida, eles começam a se embriagar com a bênção recebida. Começam a se entreter com os prazeres da vida universitária, começam a perder a essência da sua fé e do seu comprometimento com Deus. Eu posso falar de pessoas que chegaram a Cristo e recebemos elas na igreja, elas estavam quebradas financeiramente. A própria necessidade fez com que buscassem tanto a Deus. Mas depois que suas orações por provisão e prosperidade começaram a ser atendidas, essas pessoas começaram a se esquecer do próprio Deus. Começaram a se esquecer do Deus que as abençoou. Começaram a embriagar-se com aquelas bênçãos a ponto de se distanciar e afastar o seu coração do Senhor. Eu posso falar de diversos exemplos. Gente que pediu a Deus por um relacionamento, que queria tanto um namoro que visasse o casamento, mas quando foi ouvido e atendido, se embriagou e transformou a bênção de Deus no motivo para não apenas se afastar dele, mas para pecar contra o Senhor. Nós não podemos mera e simplesmente culpar a bênção, apresentando ela como um risco, como se ela fosse algo que nós não devemos experimentar para não nos afastar de Deus. Porque o problema não é a bênção em si, é a maneira como o nosso coração reage. Então o que precisamos de fato entender e compreender é que o coração merece policiamento. Quando a Bíblia diz, tomem cuidado, para que o coração de vocês não se sobrecarregue com embriaguez. Isso revela que o problema não é a bênção que pode embriagar, é o coração comportar-se de uma forma errada a ponto de se embriagar, inclusive com a própria bênção de Deus. Assim como a palavra de Deus nos adverte a respeito do perigo da embriaguez, ela nos aconselha em contrapartida sobre a importância de sermos sóbrios. O apóstolo Paulo, na primeira epístola que escreveu e dirigiu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 4 diz, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Está falando do dia da vinda de Jesus. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade aqui é o oposto da embriaguez. Estar sóbrio é diferente de estar ébrio, embriagado. E assim como há o risco de embriaguez, a palavra de Deus nos aconselha, por outro lado, a sobriedade. Ele diz, ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Quando ele diz, nós não somos da noite, ele está dizendo, então não podemos nos comportar como os que são da noite. Uma vez somos do dia e da luz, devemos nos comportar como tal. A embriaguez era uma marca não do momento ou do horário de trabalho e produtividade ao longo do dia. Principalmente quando falamos dos tempos antigos, era uma marca naqueles que durante a noite iriam se embriagar. Deus está dizendo, nós temos que nos comportar como durante o dia, porque nós somos da luz. Então ele diz o seguinte, nós, porém, que somos do dia, verso 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ao olhar para essa declaração da palavra de Deus, vejo que não haveria nenhum motivo para um conselho de sobriedade, se não fosse a contraposição, a essa advertência à embriaguez. Todos nós corremos o risco de nos embriagar. A questão é como iremos nos comportar, qual é a visão de vida cristã que temos, como devemos agir, além do cuidado em si para que o nosso coração não se embriague com aquilo que é errado, precisamos entender uma outra perspectiva bíblica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 5 e no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quero tomar esse texto não como uma contraposição única a uma embriaguez física, mas mostrar que muitas vezes a palavra de Deus mostra não só que não devemos fazer o que é errado, mas apresenta também o que de certo devemos fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Não pagar o mal com o mal é a coisa errada que não devemos fazer, mas vencer o mal com o bem é a coisa certa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não apenas deixe de se embriagar com a coisa errada, mas encha-se do Espírito Santo. Há uma embriaguez, se podemos assim dizer, correta,
Em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram tidos por embriagados. Acredito que a parte desse elemento da embriaguez, que olhamos, obviamente, no aspecto negativo da embriaguez literal, que tem a sua devida aplicação na vida espiritual, desde que o nosso coração não se embriague com aquilo que é errado, mas se encha de Deus, a ponto de se anestesiar para as outras coisas da vida, a ponto de focar única e exclusivamente o Senhor. Então, na medida que vamos cuidando para que o nosso coração não se prenda nas coisas desse mundo, nós precisamos nos fixar cada vez mais em Deus. Paulo disse que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Precisamos buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Da mesma forma como devemos evitar a embriaguez terrena, seja natural ou espiritual, devemos nos encher de Deus, a ponto do coração estar tão conectado com Ele, tão apaixonado por Ele, que não haverá mais distração alguma, que não haverá mais a possibilidade de perdermos o foco, de perdermos a consciência de quão bom é o nosso Senhor e quão extraordinário deve ser o nosso relacionamento com Ele. Portanto, uma forma de proteger o seu coração é manter comunhão diária com Deus, tempo devocional todos os dias, não apenas leitura bíblica e oração a sós no quarto em secreto, mas comunhão com Deus ao longo de todo o dia, focando-nos inteiramente no nosso Senhor. Daremos cada vez menos espaço para aquilo que pode nos distrair. No entanto, entregando-nos a essas outras coisas, podemos perder o foco no Senhor. Leonard Ravenhill, um profeta na sua geração, dizia que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Que isso não seja a realidade na minha e na sua vida. Possamos nos entreter de forma sábia, sem nunca comprometer a paixão e o amor por nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.